embora. Muito bem, então vamos seguir no nosso programa. No país imaginário, bem ao sul da França, atravessando ali o Mediterrâneo, pegando o noroeste da África, e na altura do Senegal, dá uma guinada para o oeste, avança sobre o Atlântico e, de repente, chega num paraíso cheio de coqueiros, cheio de bananeiras. É a República das Bananas. Vamos ver o que está acontecendo nesse país. Brasileira lança um vídeo em inglês sobre a realidade do Brasil e a Copa do Mundo e chama a atenção dos estrangeiros no exterior. Você vai ver o que os estrangeiros pensam dos brasileiros e o que os brasileiros pensam da Copa do Mundo. Vamos à vinheta, por favor. República das Bananas. Muito bem. Agora vamos ao vídeo desta brasileira ilustre. I am not going to the World Cup. One of the reasons for making this video is that every time I tell someone that I'm from Brazil, someone in the group tells me that they're gonna go to the World Cup. So we went to the streets and we asked people here in the West what came to their minds when they thought about Brazil. The girls, Ronaldo, soccer first, lots of partying, lots of dancing. Hot. But here's when it gets serious. The World Cup is gonna add up to about $30 billion. That's more than the last 3 World Cups added together. They added up to about 25 billion. Now tell me, in a country where illiteracy can reach 21% and averages 10%, a country that ranks 85 in the Human Development Index, a country where 13 million of people are underfed every day and where many other people die waiting for medical treatment. Does that country need more stadiums? Sou médica, tô revoltada, tô sozinha nessa porcaria aqui. Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes. E a secretaria, o governador não faz nada. So some politicians argue that the World Cup and the Olympics are the incentive our country needed to get better. Wait, what? So we've been paying taxes all these years. For what? What country needs an incentive to take care of its people? Suddenly, there's all this money to build stadiums and the population is led to believe that the World Cup is just the change they are needed for their lives to get better. But the truth is that most of the money that comes from the games and the stadiums goes straight to FIFA and we don't even see it. And the money that comes from tourists and investors goes straight to the hands of those people that already have money. So yeah, maybe the guy who's selling ice cream on the beach is gonna do better that week, but will the event really change his life? There's more. The UPPs, the pacifying police units, are now going into the favelas and taking the gangs away. Now, where do you think they're taking those gangs to, and for how long are they really going to be gone? We call this in Brazil putting the dirt under the rug. It's a temporary solution for a much deeper problem. Plus, what do you think comes with samba, partying, and dancing? Drugs. And where do you think those drugs come from? Guess. The gangs can quite never be away. There's more. A lot of people are being kicked out of their houses to give space to the Olympics and to the World Cup. Against their will. Their houses are just being marked every day and destroyed. That's how it's working. They are given no safety, no money, no security whatsoever. They're just kicked out. Native Indians were also kicked out of what used to be the center of historical native culture and their homes. They tried to protest against it, but were thoroughly hurt by police officers with bombs, pepper sprays, and all sorts of things. Now, the Native Center will be transformed into the Museum of the Olympic Committee. What kind of democracy is this?
Now, don't get me wrong. I think the World Cup and the Olympics are great events, but they're not what our country needs right now. Look at the other nations that hosted the World Cup. Look at the costs of maintaining what we built. Millions per month with our public money. We do not need stadiums. We need education. We do not need Brazil to look better for the world. We need our people to have food and health. We do not need more parties. We need people with jobs and a sustainable way of living. It is proven by all the billions we're now spending that we have more than enough money to change the situation. Or that at least we had it until the World Cup and the Olympics. I don't know what this video can do at this point. Maybe you will know, maybe someone will know, but I do know that the information needs to get out there, and there are not enough videos, there's not enough information out there. And it's time that we start thinking about our priorities and about what's important. So I hope you like this video, I hope you share it, and if you want more information about it, there's a bunch of links down here, great projects about the same theme. So please share, and thank you for watching. O nosso povo tem muitos motivos de orgulho. Temos hoje uma economia estável e em crescimento. Nos últimos 8 anos, elevamos para a classe média 40 milhões de brasileiros. Somos um país que promove a inclusão social e que tem, na diversidade étnica, cultural e religiosa, uma de suas maiores riquezas e que convive respeitosamente com o meio ambiente. Por isso, hoje o Brasil é admirado por muito mais que seu futebol, sua música e suas festas populares. Convido os povos do mundo inteiro a conhecer melhor o Brasil e os brasileiros. Vocês encontrarão um país muito bem preparado para realizar a Copa do Mundo, com toda a infraestrutura necessária, com um eficiente sistema de transporte, com avançada tecnologia de comunicação e com muita segurança. Estamos fazendo a nossa parte para que a Copa do Mundo de 2014 seja a melhor de todos os tempos. Estejam certos que esse novo Brasil estará pronto para encantar o mundo em 2014. Bom, meus amigos, aí está o nosso vídeo da nossa amiga que jogou isso no ar nas redes sociais, e esse vídeo está realmente impressionando os estrangeiros. Há todo um clima no Brasil contra a Copa do Mundo. Eu até, particularmente, eu fico muito triste com isso, porque eu torço pela seleção brasileira, torço para que a Copa do Mundo se realize da melhor forma possível, a despeito de toda essa, vamos dizer assim, entre aspas, desgraça, esse desconforto que nós estamos passando nesses últimos meses, e realmente a Copa do Mundo vai ser um divisor de águas. A gente não sabe realmente o que vai acontecer agora em junho, né? Há uma movimentação cívica muito grande no país, no sentido de se mobilizar para atrapalhar a Copa, obstaculizar o máximo possível o evento. E isso tudo em razão dos escândalos, né? Os escândalos no Brasil que se multiplicam no dia a dia, né? Hoje, quando você fala nos escândalos, você tem que ver qual é o escândalo do dia. Antigamente era o escândalo da semana, do mês, do ano. Agora nós temos o escândalo maior do dia, né? Porque durante o dia vários escândalos estouram no governo federal, outros em governos estaduais, e isso está uma loucura. E a Islândia está fazendo agora um congresso, reunindo intelectuais, filósofos, políticos, juristas, e alguns até do Brasil estão indo, que eles estão com a ideia para acabar com o político profissional. Estão chegando à conclusão, isso não é só uma questão no Brasil, não, essa questão é mundial. Há um interesse em que realmente se extirpe o político profissional da administração pública.
porque está se tornando um cancro. O político profissional, na realidade, ele está fazendo da política uma profissão, quando na realidade a profissão é aquela que você tem aqui fora na vida civil. Um é advogado, outro é engenheiro, outro é mecânico, outro é eletricista e assim por diante, o outro é pedreiro, cada um tem a sua profissão. Então, a política ela não foi feita para ser uma profissão, ela foi feita para que determinadas pessoas com determinada inclinação política para o diálogo, para o debate, com o espírito público, ajudar a coletividade, a comunidade. Como é assim em muitos países do norte da Europa, né, principalmente as monarquias, onde há uma consciência nesse sentido. Mas, no entanto, no Brasil, como nos Estados Unidos, como em outros países republicanos, a política se tornou uma atividade profissional. Então, há uma tendência a que o político ganhe cada vez mais por dentro e tenha a possibilidade de ganhar por fora. A gente não vai ser bobo nem se iludir de que a corrupção não existe ou que ela só existe no Brasil. Não, a corrupção existe no mundo inteiro. Só que há uma diferença entre a corrupção palatável e a corrupção não palatável. Aqui nós temos hoje no Brasil uma corrupção que extrapola os limites de qualquer racionalidade, de qualquer possibilidade, porque sempre, em qualquer máquina governamental, em qualquer lugar do mundo, haverá sempre a corrupção, mas a corrupção palatável. Alguns políticos norte-americanos, quando fazem a comparação entre a corrupção existente na América do Norte e a existente no Brasil, eles fazem a diferença pela capacidade, pela capacidade de trabalho, pela performance do político. Lá, o político é tão ou mais corrupto que aqui, só que ele é competente também na corrupção. Ele não deixa que a corrupção atrapalhe a performance dele como político. E o país, de uma forma geral, os políticos, eles trabalham e se esforçam por uma capacidade. Não vamos nos iludir, porque a corrupção, ela existe, sempre existirá, mas ela deverá ser trabalhada para que não exista, né? Tem que haver a repressão a ela, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma parte dela, a parte que se chama palatável, aquilo que não atrapalha a estrutura do país como um todo, ela possa, vamos dizer assim, conviver com o progresso. Então, a grande diferença que existe é essa, que lá o político busca uma performance política para a sua coletividade, a despeito da corrupção, enquanto que aqui a corrupção dominou, graçou de uma forma absoluta. E nós estamos numa escala cada vez maior, porque na República Velha não havia essa coisa da corrupção. Eram situações assim, apesar da República Velha, né? Apesar da República Velha, que foi um sistema terrível no Brasil. Mas os políticos queriam realmente uma força de monopolizar principalmente a economia agrícola, né, que era o grande forte da República Velha. Então eles tinham lá os acertos, os aconchegos, cada um tinha a sua fazenda, tinha o seu interesse agrícola, então eles manipulavam a política em torno dos seus interesses. Quando veio o Estado Novo, começou a corrupção. A corrupção no Estado Novo era na faixa de 5%. Então já alguns ministros começaram a ficar ricos durante o Estado Novo, e tanto é que muitos que já estão aí com seus herdeiros na terceira ou quarta geração, sem trabalhar, por conta daquela corrupçãozinha de 5% que se fazia no Estado Novo. Quando veio depois a abertura, em 46, essa corrupção ela começou a sofrer uma escalada, ela foi para 10%. Depois, nos governos militares da Revolução, houve uma pequena inflação. Ela foi para 20%. Tinha até um ministro na época que o apelido dele era 20%. Porque toda negociata que ele fazia, todos os negócios, tráfico de influência e tudo, ele levava 20%. Isso inflacionou. Depois, com a abertura de 88 e veio a nova Constituição, a coisa começou a subir para 30%, mais ou menos 40%. Então, o final do governo Fernando Henrique, a corrupção já estava numa taxa de 40%. Agora, pasmem, senhores, hoje a corrupção está num nível assim absurdo, tanto que
em alguns setores do governo, a gente nota que 100% do dinheiro está sendo amealhado pela corrupção. É o caso, por exemplo, muito transparente da transposição do Rio São Francisco. A verba toda, 100% da verba sumiu, desapareceu. E há outros projetos no Brasil, como o dinheiro do PAC, do dinheiro que foi para o DENIT, uma série de outras coisas, que o dinheiro também sumiu a rodo. E toda essa estrutura que existe no Congresso Nacional é para impedir que se possa fazer as CPIs para dominar essa situação. Então, fica aí esse recado da corrupção, e que está cada vez pior. E vamos ver agora o que vai acontecer com essa CPI da Petrobras que está sendo estabelecida. Já está havendo um contragolpe do PT, e vamos ver o que vai acontecer. Mas agora vamos falar de coisa boa. Eu tenho um amigo nosso aqui, um jovem, Marquilei Vargas. Sim. Marquilei Vargas, boa noite. Boa noite, Petrópolis. Boa noite, doutor Prisco. É uma satisfação muito grande te receber aqui, Marquilei. Tá? Agradeço a gentileza. Marquilei é formado em filosofia e teologia pelo Instituto Teológico Franciscano. Ele é especializado em evangelização e a cidade moderna. É um ex-seminarista. E essa especialização em evangelização e cidade moderna o torna apto para aplicar os dispositivos evangélicos na atualidade. É isso, Marquilei? Sim, é uma especialização feita pelo Instituto Teológico Franciscano. Na realidade, é um curso livre que foi ministrado e acessível a todos os leigos, a todos os moradores de Petrópolis e outros congêneres ligados a algum movimento pastoral dentro da Igreja Católica. Não necessariamente somente dentro da Igreja Católica, mas envolvido com o dispositivo evangélico, né? A fim de discernir melhor o bem-estar do ser humano, a vida tranquila, toda a proposta do Evangelho. E nós também, interessados em promulgar o bem, né? O bem comum que nós devemos promulgar, em face de tantas corrupções como o senhor delineou muito bem, temos a obrigação como cristãos, né? Então nós fizemos este curso pelo Instituto Teológico Franciscano, do qual nós temos um bem incomensurável em Petrópolis e poucas pessoas sabem. Muito bem. Marquilei, eu só vou te pedir que não me chame de senhor, tá? Eu também vou te chamar de você, assim a gente não fica nessa distância. Okay. Mas uma coisa que eu tenho curiosidade em saber, Marquilei, é o seguinte: você como ex-seminarista, no seminário, eu tenho muito apreço pelo estudo do latim, porque eu fui, quando garoto, eu fui coroinha, né? Fui sacristão. E eu estudava latim por causa do... Quase inevitavelmente, todo cristão passou por essa etapa. Era uma ordem de freiras lá em Florianópolis, mas era do Rio Grande do Sul, era uma ordem lá do Rio Grande do Sul. Elas usavam um véu azulzinho, eu não me lembro mais, era uma ordem, eu acho, alemã. Tá? E então, era perto da minha casa, e eles regimentaram o pessoal, eu também fui. Então a gente tomava aula de latim 2 horas por dia, para poder ser coroinha, sacristão lá, porque a missa era rezada em latim. As celebrações eram feitas em latim, coisa que fora mudado. Como é que está essa situação hoje? É isso que depois do Concílio do Vaticano II, houve a prerrogativa para ser celebrada toda a missa em língua vernácula, para que atingisse e para que atinja o maior número possível dos povos, né? E a praticidade, a objetividade, que deve ser como o mundo hoje odierno, o mundo moderno, né? Não podemos ficar atrás com dispositivos retrógrados que não vá nos levar ao número maior, que as pessoas conhecerem, efetivamente tomarem parte daquele grande bem que nós temos, que é o Evangelho.